Muito boa tarde aí, Campus Party. É muito bom estar aqui com vocês. A gente fica feliz. Galera, fica à vontade, tem bastante lugar para a gente sentar para cá. Venham assistir, vamos falar de negócio. Quem acordou cedo para montar um negócio, quem tem a sua barra, quem está campuseiro aí, chega para cá. Vamos falar um pouco sobre a palavra da moda, startups, mas no fim são negócios. A gente está aqui muito feliz de poder estar, eu, Thiago Oberdan, em nome da Sambacom. Fico muito feliz de poder estar aqui e a convite da JC-Deco. E além de ser uma emoção muito grande, é um prazer poder falar para um público tão jovem. Afinal, quando a gente fala de montar negócios, sempre surge um caminhão de desafios cujo início sempre parece mais difícil do que normalmente é. E ele tende a piorar ao longo do que a gente vai botando. Então, ao montarem ideias, ao pensarem em montar novos negócios, a gente quis aqui trazer um pouco do nosso novo negócio, contar um pouco do que é a Sambacom, como uma maneira da gente ilustrar um pouco do que é montar, ter uma ideia, ter uma startup e a gente transformar isso numa realidade que perdure, porque é o maior desafio, como a gente vai ver por aqui. Bom, eu me chamo Thiago Oberdan, como a Gabriela gentilmente me apresentou, eu sou um especialista em marketing digital e comunicação. Atuo no mercado desde 2013, no mercado da publicidade, e passei por marcas como Twitter, como o LinkedIn, como o Spotify, sempre atendendo ao mercado, aos produtos de publicidade, a venda mesmo de publicidade. Toda vez que você entra numa plataforma dessas, você vê um anúncio lá, alguns deles fui eu que vendi naquela época. E o que nos traz aqui, falando de novos negócios da comunicação, eu vou pedir licença a você, vou ficar virando, porque eu não tenho monitor. Então eu vou ver onde a gente está, para a gente estar sempre contextualizado. Tudo bem? Então a gente está aqui se atrevendo a talvez montar o nosso próprio negócio. E vocês, campuseiros e convidados, às vezes encaram uma série de desafios nesse caminho. Bom, vamos falar um pouco do que é o universo startup, né? Do ponto de vista dos dados. Eu trago aqui duas pesquisas. Oi, mas veio para cá. Tanta gente chegando, fico tão feliz. A gente traz um pouco de dados e toda vez que a gente olha para os números, o mais interessante deles é a interpretação que a gente dá. Então, quando a gente traz o universo de startups nos últimos 5 anos aqui no Brasil, a gente viu um lado bem positivo dessa história, que eu tenho, em 5 anos, um salto de 5 mil para 13 mil negócios sendo montados, 13 mil startups surgindo. E isso sem contar os últimos 2, né? Com todas as adversidades que a gente passou aí na pandemia. E se hoje podemos nos dar ao direito de usar máscara por opção e não por obrigação, é uma evolução. E que bom que estamos seguindo e evoluindo. E nesses mesmos 5 anos, a gente saiu de 0 para 15 unicórnios. Vocês estão familiarizados com o que é unicórnio? Bom, o unicórnio, na linguagem do startup, do startupeiro, é uma empresa que em menos de 5 anos ela passou a valer mais de 1 bilhão. Então, nós temos no Brasil, nesses últimos 5 anos, 15 negócios que surgiram como startups e em menos de 5 anos passaram a valer mais de 1 bilhão. Isso é fabuloso, isso é fantástico, do ponto de vista de que eles não são a regra, eles são a exceção. Eles são, tal qual a gente sempre comenta ou brinca, eles são o Neymar do futebol. Eles são o Nobru jogando Free Fire. Quem joga Free Fire? Gostei de ver, muito bem. E futebol? Tudo bem, eu também não sou lá tão bom, nos dois. Mas enfim, são esses unicórnios de um negócio, de uma indústria, como é no futebol, como é no jogo, no game, que representam a ponta do iceberg, a minoria. A grande maioria está do lado de cada estatística. E essa estatística, às vezes, não é tão interessante assim, né? A gente está falando de que, em talvez o mesmo intervalo de tempo ou menos, 9 entre 10 das startups que surgiram, 9 entre 10 falharam. Em algum momento, aconteceu, durante o processo, de o negócio não subsistir. E dessas 9 que falharam, 1/3, ou seja, das 9, 3, elas falharam porque
não identificaram uma sigla que se usa também lá, que é o Product Market Fit, que é a adequação do seu produto com o mercado. Criou uma startup que, de repente, parecia não se encaixar no mercado a qual ela se propunha. O produto que eles se propuseram a criar não fazia sentido naquele momento ou naquele multiverso, naquela dimensão do multiverso. Mas isso vai ser um fator importante no que a gente vai falar daqui a pouquinho, para se entender que talvez o principal deles, e aqui a estatística aponta isso, a principal dificuldade que se tem é definir o que você quer fazer quando você monta uma startup. E outros casos, como por exemplo, um quarto deles, quase um quarto, 22%, cometeram alguma falha de marketing, alguma falha de contar para as pessoas certas que o produto que elas tinham na mão fazia sentido para elas. Então o desafio de se fazer desmontar uma startup, como a gente tem dito aqui, passa por tantos obstáculos e normalmente, infelizmente a grande maioria, não chega a jogar no Barcelona, no PSG, ou não chega a comprar um BMW jogando videogame. Tá? Mas a grande maioria quer subsistir, quer de repente montar o seu negócio e não ser uma estrela, mas simplesmente transformar-se, viver daquela renda, daquele produto. E aí, a gente traz um pouquinho de outros números aqui para falar um pouquinho da nossa realidade lá com a Sambacom. A gente atua no universo do mercado da comunicação. E dentro da comunicação, dentro das suas vertentes, o grande filão é a publicidade. Se você parou para ver algum anúncio em algum momento, em uma plataforma principalmente na qual você não paga para ter acesso, exemplo, nas redes sociais, você não paga para ter a sua conta do Instagram, do Discord, ou do LinkedIn, ou do TikTok, ou tantas outras. Quem paga para que você use aquele serviço é a publicidade. E as marcas que anunciam no mercado publicitário do Brasil, só no ano passado, movimentaram 19,7 bilhões de reais. É um mercado bem grande para bastante dinheiro. E é claro que quando você imagina um mercado muito grande, você sabe que tem marcas muito grandes atuando nesse mercado. Não é verdade? E dentro desse universo aí, mais ou menos um terço, 6 bilhões e 600, foram em publicidade na internet, publicidade digital. Ou seja, nas redes sociais, nos sites e por aí vai. E desses 6 bilhões e 600, quase 90% deles foram investidos em dois tipos de publicidade. Display, como a gente chama lá, que são aqueles bannerzinhos que você vê espalhados pela tela, às vezes até na frente. E os de redes sociais. Toda vez que você passa, rolando o seu feed, ou lá os seus reels, que passam alguma publicidade, ela foi entregue dessa maneira. Então, um volume muito grande de investimento. A gente pensa, um número muito grande, né? Mas quando você traz isso para as chamadas Big Techs, aquelas grandes empresas que atuam principalmente tendo a publicidade como a sua fonte de renda principal, ou seja, elas vivem dos anúncios que elas veiculam nas plataformas que detêm. Você vê que o nosso mercado é bem pequenininho às vezes, né? A gente fala de números muito grandes, mas se você olha para o Meta, que é o grupo do Facebook, do Instagram e afins, só o ano passado, o resultado deles foi de 680 bilhões de reais. Aqui eu trouxe para real para ficar na mesma grandeza, mas logicamente eles divulgam o resultado em dólares. Tá? Mas a grandeza desse número nos mostra, também no exemplo aqui, o da Alphabet, que é o da Google e do YouTube, tá? Números tão megalômanos que quando você imagina que o nosso universo está bem aqui, ó. Dá para ver daí? Não. Mas isso são os nossos 19 bilhões do ano passado. O nosso mercado é daquele tamanho, proporcionalmente, ao volume de negócio que a publicidade é para essas grandes empresas. E se você pensa, poxa, mas se uma empresa desse tamanho, que a gente nem faz força para acessar, né? Você nem pensa, nossa, eu acho que vou acessar meu Instagram hoje. Acho que eu vou dar uma postada, acho que eu vou dar uma curtida, vou botar um Reels aqui, fazer um vídeo legal. Ou um TikTok, ou enfim, a plataforma que você quiser. Mas pensando especificamente no Meta. Quando você pensa, quero
Você não pensa em postar, você não pensa literalmente, eu quero ir àquele lugar. Lógico que você vai a todos esses lugares, você vai ao TikTok, você vai ao Instagram, você vai a outras plataformas, aos sites, aos aplicativos, aos jogos, e em todos eles, você desenvolve o seu contato com essas marcas e com os produtos delas. Mas ainda assim, essas marcas investiram na própria publicidade, principalmente nos últimos anos. E você imagina, pô, estou eu lá caminhando no metrô e vejo lá um cartaz, lá em São Paulo, lembra? Vejo lá um cartaz e lá tem um anúncio do Google, lá tem um anúncio do Netflix, lá tem um anúncio do próprio Instagram. Esses caras estão buscando a publicidade para trazer o público para se engajar cada vez mais com o seu próprio conteúdo, que obviamente acarreta em vender mais publicidade. Mas a relação que se tem quando você imagina, aqui a gente traz esses recortes de, por exemplo, marcas como eu citei aqui, que foram para a rua, literalmente. Né? A gente está lá, como eu falei, passeando pela cidade, e você vê elas divulgando os seus próprios produtos ou conteúdos. Quando a gente vê isso na rua, a gente nota, e aí nós aqui do lado da Sambacom, tivemos um insight. Olha, é um movimento interessante observar que até grandes empresas com grandes faturamentos, elas fazem publicidade de si mesmas. Olha que curioso, porque o que você faz no fim das contas é entender que a necessidade de contar para as pessoas sobre o que você faz é vital no negócio. É muito importante. E antes disso, obviamente, é entender o que você faz em si. Se eu entendo o que eu faço e sei para quem que eu tenho que contar, a gente consegue montar o nosso negócio. E nisso surgiu o que é a Sambacom. Ela é uma empresa bem novinha. A gente começou em setembro de 2020, aqui em Brasília. O que nós fazemos é construir conteúdo, audiovisual principalmente, das pessoas de comunicação para o mercado da comunicação e vice-versa. O que a gente faz lá é criar uma maneira de aproximarmos numa audiência muito específica. O que a gente está falando é com o publicitário, o dono da agência. Esse cara que vende publicidade para que o Facebook, de uma certa maneira, tenha a sua receita, ele é público para outros veículos. Então a gente entendeu que, temos aqui uma oportunidade de entender que o nosso fit de produto com o mercado, ele conversa principalmente com o ecossistema da publicidade. E isso faz muito sentido para marcas como a própria JCDecaux, que é um parceiro nosso e que, assim como estamos aqui contando essa história para vocês aqui, para você que está assistindo online, a gente constrói conteúdos para aproximar essa marca dessa audiência, que, como a gente chama lá na comunicação, é uma audiência de nicho. É gente muito específica. É gente que joga um jogo específico, é gente que acessa uma plataforma específica, é gente que faz um curso específico. É tão específico quanto tem gente que gosta de futebol, tem gente que não gosta. Tem gente que joga Free Fire, tem gente que joga... Outro exemplo de jogo? COD, por exemplo. E tantos outros. Aqui eu sou muito ruim de jogo, sabe, gente? Enfim. E aí, desenhando o que é a Sambacom, ao longo desses quase 2 anos, 1 ano e meio praticamente, a gente entendeu que nós temos um DNA muito de startup. Porque nós começamos como uma incubada dentro de um grupo de comunicação. E todo o desenvolvimento que veio a partir disso foi sobre algumas atuações que a gente chama de pivotar. A gente não sabia o que a gente queria vender ou fazer no primeiro dia. E garanto a vocês que ela é completamente diferente do que a gente faz hoje, 1 ano e meio depois. Mas essa também é uma necessidade que a gente, enquanto startup, por assim dizer, sabe que vai precisar. Então, a gente estou muito feliz de poder abrir esse palco aqui, porque ao estarmos na Campus Party, eu tenho certeza que vocês vão cruzar essas calçadas por aqui, dentro do anel externo do estádio, e passar por diversas experiências, cursos e maneiras de você se relacionar com algum desses termos aqui. Tá? E cada um desses termos, com certeza, para aqueles que têm lá um empreendedor dentro de si, uma maneira de enxergar dentro
desses negócios, uma oportunidade de desenvolver a sua própria startup, ele vai parar para pensar e falar, pô, multiverso, certeza, vocês vão ver um monte de coisa falar disso aqui. E não só do filme do Homem-Aranha, ou do Doutor Estranho, né, que é o próximo. Mas, pelo simples fato de que, quando eu trago qualquer um desses temas aqui e penso em desenvolver negócios nele, a gente volta lá naquilo que a gente estava falando no começo. Há uma necessidade muito importante da gente entender primeiro, ok, eu sei que eu tenho um infinito de possibilidades digitais ou presenciais, porque a gente fala muito do mundo da realidade virtual, né? E quando eu digo multiverso, eu estou falando inclusive desse universo aqui. O universo físico, que a gente, por enquanto, só conhece esse. Por enquanto. Mas a gente fala desse também. E as experiências também no mundo real, assim como a realidade aumentada, né? Você põe seu celular e aparece uma coisa que só existe naquela tela. Fisicamente ela não está lá. É uma interação com o mundo real, né? Os nossos parceiros da Deco aqui, que lidam com o mundo real ao trazer experiências de publicidade de marca e também de conteúdo, claro, em alguns momentos, para as pessoas no meio da rua, durante a rotina do dia a dia delas. E quando a gente olha para esses termos aqui, a gente vê um infinito de possibilidades, mas uma coisa é muito importante, e a gente, como falei, está muito feliz de poder abrir esse palco aqui, login, para lembrar de algumas coisas que a gente tem que deixar bastante claro, e a gente vê na cara de vocês, mais jovens. Aprender uma coisa, ela passa por uma série de etapas que a gente às vezes não está prevendo no primeiro vídeo do YouTube, no primeiro tutorial. Você olha lá e fala, poxa, já sei como é que faz isso aí. Super fácil. Principalmente quando o vídeo começa com as 10 dicas infalíveis para. E você escolhe o que você vai fazer. Toda vez que começa com esse tipo, você está aprendendo alguma coisa, com certeza. Afinal, esse é o propósito desse vídeo. Mas existe uma série de outras habilidades envolvidas ali. E aqui, especificamente, como a gente está falando de negócios, de startups, existe uma série de conhecimentos que a gente precisa desenvolver para continuar arriscando-se, atrevendo-se, como eu disse no começo. Atrevendo-se a montar um novo negócio. E essas habilidades, como essas que eu citei aqui, e se talvez você está pensando em abrir um negócio agora e não identificou nenhuma ou alguma delas, é sinal que você está precisando realmente estudar. Mas, por favor, não se ofenda quando eu digo isso. Afinal, estamos num ambiente que é propenso a você fazer cada vez mais o exercício de estudo, o exercício de aprendizado. E disciplinas como essas, planejar, pensar no lançamento, pensar na legislação na qual o meu produto está incluso, né? Vou citar um exemplo super rápido. Vocês conhecem a Uber? Já anda de Uber? Anda de Uber. Pois é. A Uber tem uma das maiores dificuldades dela de legislação. E já foi startup há 1000 anos atrás. Ela já é uma super empresa. Mas ela esbarrou na legislação em algum momento, várias vezes. Obviamente, se ela tem um bom plano, afinal não fechou ainda. Se ela tem um bom plano, ela tem isso contingenciado lá no planejamento. Entender sobre as pessoas, qual que é o mínimo dos produtos, qual que é o mínimo produto viável que você consegue viabilizar para botar o seu negócio de pé, quando eu falo de startups. E aí, levando lá para a nossa SambaCon, nosso primeiro MVP foi o site. Precisamos no mínimo de um site. Porque se eu falo de construir conteúdo para a internet, eu preciso pelo menos estar na internet, né? Preciso pelo menos estar lá. E aí, dentre todas essas percepções aqui de construção de conteúdo, de aprendizado, eu gosto de deixar essa frase aqui para a gente refletir um pouco sobre isso. Como eu falava da brincadeira com o vídeo do YouTube. Super legal, super ok. Tá? Mas é sempre bom você arriscar, aprender e desenvolver novos negócios. Mas é muito mais fácil quando você conhece as possibilidades de cada negócio. De cada um que já falhou, de cada um que já passou pelo caminho que você está passando. E trouxe um caminhão de aprendizado que a gente só consegue acessar através do estudo. De olhar para aquele conteúdo e falar, poxa, esse cara aqui caminhou até aqui. Eu posso não precisar começar lá de trás. Eu posso ir daqui, dar um passo à frente, rumo ao meu novo negócio. E a gente está fazendo isso todo dia com a SambaCon. Construindo um negócio dentro da comunicação. Um novo negócio. E cá para nós, baita desafio. Porque é um mercado, como você viu, muito grande. É um mercado
de grandes empresas, grandes conglomerados, que, como eu brinco lá no descritivo dessa palestra, que esquece de falar de si mesmo em alguns momentos. As grandes já pararam para reparar isso. A gente está reparando isso agora. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi um prazer falar para vocês. Eu quero aqui, obviamente, fazer um contato, caso a gente possa continuar essa conversa, vocês se interessem. A Sambacom está à disposição no nosso site, sambacom.site, com 2 M's. As nossas redes sociais, que basicamente todas são @Sambacom ou alguma coisa Sambacom. Lá vocês vão ver o que a gente fala de produção de conteúdo. Eu e os meus contatos, né? Meu e-mail, meu arroba, também de quase tudo. E, principalmente, a gente vai se encontrar aqui de novo para falar de um outro lado da Sambacom. Amanhã, a gente está aqui às 19h, para falar um pouco do que a gente faz lá, falar um pouco de conteúdo. Então, se vocês estiverem por aí, depois de tomar a janta, fazer um lanche, 7h da noite amanhã, contem com a gente, tá bom? Muito obrigado. Eu pensei que a gente